qual é a diferença entre essas duas próteses? Quando que elas são usadas? Bom, aqui basicamente a gente tem os dois formatos de prótese de glúteo, tá? Que é a prótese redonda, que é a mais antiga, e a prótese oval, ou quartzo, que a gente chama, que é a mais recente. Elas surgiram exatamente para dar volume, e essa daqui mais recente para dar, além do volume, uma forma melhor. Porque você às vezes encontrava pacientes que tinham que precisavam de volume no glúteo, mas que também não tinham um quadril legal. Então essa prótese oval, ela surgiu para dar, além do volume, ela consegue aumentar o quadril da paciente, melhorar a harmonia do contorno corporal nessas pacientes. Ela deixa o corpo mais violão. Exatamente. E aí, como que ela é colocada? Bom, quais são as formas de incisão? Como é que acontece? É o seguinte, a incisão é uma pequena incisão de mais ou menos 5 a 6 centímetros, que é feita na região do cóccix, no cofrinho da paciente. E por lá a gente entra então dentro do músculo do glúteo e essa prótese é colocada dentro do músculo do glúteo. Tá? Então a cicatriz fica praticamente imperceptível no pós-operatório, porque o que aparece dela, ela fica mais fechadinha entre as nádegas mesmo, aparece um pedacinho pequenininho da cicatriz, 1 ou 2 centímetros, tá? E diferente do que muita gente pensa, né? Que muita gente pensava que você cortava na curvinha por baixo, exatamente, nada disso. A cicatriz é bem discreta, bem pequenininha, colocada bem na região do sacro, ali na região entre as duas nádegas. E é uma cirurgia que demora quanto tempo? Em torno de 2 horas, mais ou menos. Procedimento feito com anestesia peridural, na maioria das vezes, aquela nas costas, e dura em torno de 1h30, 2 horas, mais ou menos. E aí depois? Quanto tempo depois essa paciente vai poder sentar normalmente, trabalhar? Isso varia um pouco, de médico para médico. No meu caso específico, eu normalmente deixo uma limitação maior nos primeiros 15 dias. A paciente, obviamente, pode se deitar de barriga para cima, pode andar pelo quarto e tudo mais, andar na sua casa, mas para sentar mesmo, pode ir ao banheiro e sentar rapidamente, mas para sentar e para liberar ela para dirigir, para fazer as atividades de mais tempo sentado, normalmente eu peço 15 dias. Eu acho importante a pessoa que vai passar por um procedimento reservar alguns dias, né, de férias, de descanso. Não adianta fazer na correria, o médico não vai aprovar e você não vai ter o tempo realmente para se restabelecer, né? Sem dúvida. É o seguinte, o pós-operatório é muito importante. Ele faz parte da cirurgia. Se você não tiver um pós-operatório adequado, com o repouso adequado, com as técnicas de pós-operatório que estão indicadas, sendo respeitadas, você não vai conseguir atingir o resultado que você procurou inicialmente. É a parte do paciente, né? Sem dúvida. Agora, doutor Renato, a cirurgia plástica corrige imperfeições do corpo, mas ela está muito ligada à nossa autoestima. Por isso, é preciso mais do que ter vontade de mudar, é preciso estar psicologicamente preparado também para essas mudanças, né? Vamos ver a matéria. Com a busca pelo corpo dos sonhos, muitas mulheres se inspiram nas famosas para ter uma silhueta perfeita e formas exuberantes. Uma pesquisa do Ibope constatou que em 2009 foram realizadas mais de 600 mil cirurgias plásticas, sendo que 82% delas foram em mulheres. Número que vem crescendo a cada ano, principalmente pela banalização da prática e facilidades no pagamento. Entre as cirurgias mais procuradas estão a lipoaspiração e a prótese mamária. E um erro cometido por muitas pessoas está em acreditar que uma cirurgia de caráter estético pode ser a solução para todos os seus problemas. Na cirurgia plástica, muitas vezes, se tem uma visão de salvação em relação ao procedimento. Na verdade, é como se isso fosse resolver todos os problemas da vida, justamente pela possibilidade de corrigir algo que traz uma grande insatisfação, né? Então, algo que, na verdade, a gente acaba atribuindo grandes dificuldades da vida, né? Por exemplo, se eu estou gorda, eu atribuo à obesidade o fato de não conseguir emprego, de não conseguir namorado, de não conseguir dinheiro, né? Então, é preciso que a gente trabalhe essa expectativa com muita minuciosidade, né, para que a gente acabe não se frustrando. Frustração que pode acontecer principalmente quando essa decisão é tomada de forma imatura. Quando a gente fala de autoestima, a gente não pode ser reducionista,
A gente precisa, a gente está falando de algo que é muito complexo, a gente está falando de algo que é multifatorial, né? Então a gente precisa ter esse cuidado sim, principalmente com o adolescente, porque ainda não está com seu referencial de corpo totalmente formado, né? E então assim, a sua imagem corporal ainda está, aliás, todos nós, né, estamos sujeitos a mudanças da imagem corporal, mas o adolescente ainda mais. E quem busca uma intervenção cirúrgica precisa estar preparado para as mudanças que deverão ocorrer também no comportamento. Na verdade, essa mudança ela tem que ser além da estética, além da questão física, né? Tem que ser uma mudança comportamental para que justamente não haja frustração, né, quando tudo estiver finalizado. É preciso que se tenha uma mudança de atitude, uma mudança num padrão de funcionamento que, na verdade, a gente aprendeu a ter na vida. E quando a gente fala de uma mudança de padrão de funcionamento, não é uma mudança simples. Então, para ter o resultado esperado e evitar os exageros, o mais indicado é procurar um acompanhamento psicológico pré- e pós-operatório. Importante esse lembrete, né? Sem dúvida. A parte psicológica está intimamente ligada a toda essa questão da estética, principalmente da área estética da cirurgia plástica, e é importante a gente estar atento a esses fatores em cada paciente. Doutor Renato, nós recebemos uma pergunta por e-mail sobre a cirurgia plástica em jovens. Por exemplo, uma jovem de 13, 14 anos que tem os seios muito grandes, isso já está afetando a coluna, ela pode passar por um procedimento? Ela pode passar. Normalmente a gente delimita a idade mínima para fazer um procedimento de acordo com a região do corpo a ser operada. Então a gente procura delimitar essa idade mínima com o tempo de formação completa dessa região do corpo. Por exemplo, a orelha termina de se formar com 5, 6 anos, então você já pode operar uma criança. A mama, normalmente no final da puberdade, então em torno de 16, 17 anos. Agora, caso a caso, a gente avalia a necessidade de urgência da paciente. Então, quando ela tem, por exemplo, no caso que você citou, uma mama muito grande que já está prejudicando a postura, dando problema de coluna, a gente às vezes adianta o procedimento para um benefício, em prol de um benefício maior. Agora eu quero saber a diferença entre a lipoescultura, onde você retira a gordura de algumas áreas do corpo e recoloca em outras, né, modelando o corpo, e quando você coloca a prótese de bumbum. A diferença reabsorve a gordura no bumbum depois que você colocou? A principal diferença, existem várias diferenças menores, mas a principal diferença está numa coisinha chamada previsibilidade de resultado.